Questão número 88 do Livro dos Espíritos. Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. Oxi. O espírito é, se quiser, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representam-se de ordinário os gênios como uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Deu um pouco de nó na minha cabeça essa história aqui do que para a gente tem, não, mas para eles sim, né? Tem uma forma limitada e constante, né? Vamos ver o que o Miramês enrola mais a gente aqui. Forma dos espíritos. Muitos intentam saber se os espíritos têm forma. Preocupam-se com certos detalhes que escapam às suas possibilidades de analisar, de sentir. Eles não têm forma da maneira que, de um modo geral, se concebe, por viverem uma faixa diferente da vida física. Se tomarem alguma forma para se fazerem reconhecidos, podem mudar imediatamente, na hora que lhes for conveniente. Sua mente é, pois, uma força poderosa que a tudo transforma, com as bênçãos da sabedoria e do amor, conquistadas através dos elfos. Todavia, para Deus, o espírito tem um esquema, tem uma forma ideada por ele, imutável na sua constituição divina. A vida, principalmente do homem, é um eterno perguntar. E quem pergunta é porque desconhece as leis de Deus vigorando no universo grandioso. Nas regiões superiores não se pergunta. Há outro processo de aprendizado, por não existir ignorância, e quando se ouve a fala, é a do mestre dentro da sua espontaneidade, de maneira que os que ouvem assimilam o que corresponde às suas necessidades. Há algumas diferenças no que tange aos planos de vida. Certamente que os que vivem em regiões inferiores têm necessidades que são dispensadas nos planos elevados. Porém, todos caminham para a libertação espiritual. Há regiões no espaço em que habitam espíritos de forma grotescas, que tomam a aparência de verdadeiros animais e vivem como tais. Os sentimentos lembram as formas, e eles passam a viver naquele reino por vezes com as necessidades que convém àquela classe. A vida nos dá o que pedimos pela vivência, na região em que estagiamos. E os homens na carne não escapam a essa lei. Os espíritos animalizados na carne não conseguem transformá-la. No entanto, têm as aparências do reino em que vive e pensa. E a luz que nos circunda nos fala quem somos com clareza, pois é do dito evangélico que ninguém engana a Deus. As leis do Senhor agem onde quer que seja, com a plenitude da sua força, nos dando de acordo com o que somos e nos fazendo ser o que conquistamos. A reencarnação é uma bênção para os espíritos inferiores, que eles próprios desconhecem. A carne
é uma esponja absorvente das mazelas. Quando isso acontece, a carne é um esconderijo, se não um conforto, para os prisioneiros da consciência. É justo que abençoemos o mundo físico, mormente quando passamos a conhecê-lo na profundidade dos seus objetivos. O corpo humano, para o espírito, é a bondade de Deus visível aos que não têm olhos para ver e que não se pode ver com os olhos da carne. Os espíritos não têm forma, sob o ponto de vista como pensas. No entanto, é uma chama divina, é uma luz que o Senhor dotou de todas as qualidades a serem desabrochadas, de modo a enriquecer a vida, lembrando seu Criador. Não devemos parar de pesquisar as belezas espirituais, porém, devemos fazer isso pelos processos ensinados pelo Evangelho, estimulando todas as virtudes no centro do coração, para que essa luz seja um sol, a fim de confortar-lhe a consciência. Bem, para a gente isso fica extremamente confuso, né? Tem forma, não tem forma? Como a gente tem, porque a gente entende, né? A gente, que eu digo eu, né? O espírito puro como uma forma de energia. E a gente não consegue conceber uma forma para uma energia, né? Então a gente parte do princípio que essa forma não existe. E eu achei interessante quando ele diz que para Deus tem uma forma, e a analogia que ele vai fazendo com as nossas necessidades aqui na Terra, muito até intimamente ligada às vibrações e às necessidades do meio onde a gente está. Então, eu entendo que diante de Deus, né, da concepção do que Ele quer, existe uma forma que adapte melhor aquela criação ao momento onde ela está. Mas é ainda uma coisa muito complexa e, na verdade, eu não sei se é tão útil assim a gente entender se existe de fato uma forma ou não, porque isso não modifica em nada a nossa jornada, o nosso conhecimento da vida espiritual, até dos próprios espíritos, se ele mantém uma forma fixa ou não. Acho que isso é uma curiosidade lançada à época, né, já tem 200 anos, né, que fizeram essa pergunta, de saber realmente por causa do conhecimento que se tinha naquela época e hoje ainda, né, ele primeiramente fala, né, que o espírito encarnado pergunta o tempo inteiro. Acho que é isso, acho que é uma necessidade que a gente tem mais de curiosidade do que de aprendizado, de perguntar determinadas coisas, mas que fazem parte também da nossa caminhada, né? Eu me lembrei da água, porque a água, eu sei o que é a água, mas eu não sei qual a forma dela. A forma, assim, eu sei que ela é ali, né? Mas ela pode ficar quadrada, ela tem tantas formas de ficar, né? Assim, no sentido de forma visual, né? E a água, ela vai se modificando, né? Ela se evapora, ela tem tantas. A água é tão. Eu me lembrei da água quando falou nisso. Mas me chama a atenção a cor rubi. Rubi não é vermelho, gente? É um vermelhão, né? Eu nunca pensei no espírito vermelho. Na luz Normalmente a gente atribui essa cor a coisa ruim. assim, eu fiquei aqui só pensando assim, gente, vermelho. Assim, né? Nem pensei mas assim, porque a gente sempre. Eu vejo mais assim, né? Na minha cabeça era uma coisa, né? Aquela cor mais translúcida, um brilho, uma coisa assim, não um vermelho. Mudou minhas concepções agora. Assim, a gente coloca
a gente projeta aquilo que a gente acha que é, né? Então, na cabeça da maioria da humanidade, né, a luz é aquela coisa brilhante, cegante, né, quase, né? Então, um ser iluminado vai ser aquele brilho que ninguém consegue ver direito, que ofusca a visão de todo mundo. Mas isso é a visão que a gente cria, que os espíritos superiores têm que ser assim. Pode não ser. Podem nem Verdade. brilhar tanto quanto a gente acha que eles têm que brilhar. Porque a gente acha que qualquer espírito elevado, né? Vamos jogar bem alto aí, vamos jogar um Jesus que aparece aqui, vai ser como se estivesse na frente do sol, tu não vai conseguir ver nada com a luminosidade. E aí surge uma nova questão. Será que muitos espíritos que se apresentam assim não é para a gente aqui, os pobrezinhos de inteligência, entenderem que é realmente um espírito superior? Como ele diz aqui, ele pode assumir a forma que quiser e pela mente dele ele modifica isso a hora que quer também. Então, será que essa visão que se tem, essa crença, né, que se espalha, que os espíritos elevados são todos iluminados, que irradiam uma luz, não é, na verdade, uma forma que eles se apresentam para que a gente entenda que é um espírito superior? Porque é lógico que eles não precisam ficar brilhando no mundo superior para irradiando, mas pode ser a forma como eles se apresentam para a gente entender, não, é um espírito elevado que está chegando aí. Possibilidades, né? A gente sempre pode criar bilhões, né? Podem estar totalmente erradas ou alguma até indicar uma direção. Mas é uma questão interessante que agora tu levantou, que eu estava pensando, porque todo mundo pensa isso. A espírito elevado é aquela coisa de luz que chega, cega todo mundo, enche o troço de ambiente. Mas se isso não é necessário, é só uma forma que eles têm para se apresentar para quem está aqui na Terra entender que é uma força superior. Diga, Jair. Engraçado. Isso que a Diva estava falando do vermelho, no início, quando eu comecei a me tornar espírita, né? Eu tinha essa confusão dentro de mim. Então aqui ele estava procurando, mas não conseguia achar. Às vezes eles falam uma coisa pra gente que só fala uma vez e fica gravado, sabe? O nosso consciente, subconsciente, nossas células marcam tudo. Então estava nesse conflito que a Diva estava fazendo. Eu estava igualzinho a ela. Sabe o que ele me falou? Você é vermelho, ponto. Aí, ou seja, nós somos sangue vermelho, nós somos todos vermelhos. Nós só somos nessa aparência exterior, mas interiormente nós somos todos vermelhos. Vamos raciocinar, é uma coisa linda. E outra coisa que ele fala aqui, aquilo que o Silvio sempre bate na tecla, que eu também penso assim. A diferença do plano dos espíritos para outra religião são as mensagens que ele traz de lá para cá. Olha só o que ele fala aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Olha só. A reencarnação é uma bênção para os espíritos inferiores que eles próprios desconhecem. Bilhões de seres desconhecem. Nós já estamos um daltinho um pouquinho melhor porque nós já conhecemos isso. Isso já é uma diferença abissal. Porque aquela coisa, Deus não viola a consciência, como ele fala aqui. Se você está naquela forma, naquele mundo, você não sai. Eu posso pegar uma pessoa e passar toda a doutrina espírita para ele, ele não vai acreditar se não está na cabeça dele, se ele não está naquela faixa vibratória. Aí você, como tinha antigamente, pegava as pessoas e açoitava, botava no tronco, botava para a fogueira, para a pessoa absorver aquela ideia, violava as consciências. Hoje em dia, graças a tem algumas regiões ainda que tem essa inferioridade, né? Mas nós já temos essa maturidade de saber que, olha só que coisa, que diferença abissal. Como a gente está lendo esse livro de Patrícia amanhã, que ela fala, ela pegou o cabelo dela e botou de uma forma que ela gostava e ficou com aquele cabelo lá, não precisa ir no salão, não precisa isso, não precisa aquilo, olha só que coisa legal. Então, e outra coisa que eu também observo, os espíritos quando aparecem, eu nunca vi um espírito, eu já comentei isso com vocês, eu nunca vi um espírito de velho. E também,
nas materializações, eu também não vejo espírito de velho, assim, nesse livro de materializações, né? Então é todo mundo gente com a nossa faixa etária, porque o velho é um cara carcomido, entende? Você já está programado no teu consciente de você abandonar aquela matéria, sabe? Aquela coisa que, como minha mãe mal consegue andar, mal consegue fazer as necessidades dela, ter que ter com alguém no lado, sabe? Então, quando você descansa, você não quer isso, você vai querer pegar esse corpo que a gente tem aqui, um vigor físico, uma maturidade intelectual, um conhecimento e tudo mais. É só isso que eu queria falar. Esse cara, essa coisa do velho é engraçado, porque agora que tu chamou a atenção, estava pensando nisso. Tirando a imagem dos pretos velhos e das pretas velhas, que são ligados a uma outra vertente espiritualista, normalmente você não vê, não. É difícil você ver algum livro, alguma coisa, falando. Você vê muita criança e, assim, jovens e pessoas, e pessoas assim, da nossa faixa etária que, vamos dizer assim, na idade estão meio no limbo, né? Não, nem são tão jovens, nem são idosos, francamente idosos. Deve ter um motivo para isso também, né? Por que eles se mostram assim? Talvez até porque ainda é muito comum na nossa humanidade aqui as pessoas menosprezarem os idosos, que acham que eles ficaram perdidos no tempo, já esqueceram das coisas, são velhos, não sabem de nada. Então, pode até ter relação com isso. Não estou dizendo que tem, não. Tá? Isso é pura fantasia da minha cabeça. Só fazendo analogia com o que a gente enfrenta quando encarnado. Que o velho é menosprezado, né, o idoso, que velho até é pejorativo, né, o idoso é menosprezado porque os mais jovens acham que ele não sabe nada, que ele não entende mais de nada. E pode até ser que isso seja um reflexo da maior parte dos espíritos se mostrarem mais novos por causa dessa mentalidade ainda predominante no orbe que circula aqui na Terra. E assim, e conversando, a gente vai levantando tanta possibilidade que as discussões se tornam fantásticas e sai daquela coisa, né, do eu sou assim porque eu sigo essa linha assim, eu até aceito os outros, mas eu vou seguir a minha linha, né? E você vê que existe um mundo, aquela coisa da pessoa que fica trancada em casa e de repente descobre que tem um mundo lá fora. E é assim que a gente tem que encarar o universo. Existe um mundo lá fora. E que a gente não pode simplesmente segregar ou até aceitar as diferenças, mas permanecer incentivando esse sectarismo. Porque se a gente for seguir as palavras do próprio Cristo, né, e de tantos espiritualistas e espíritas, escrevem, a coisa é para se unir. Então, por enquanto, ainda é permitido, né, entre aspas, e aceitável que tenham caminhos diferentes. Mas a ideia que eles pregam sempre é que no final vai ser tudo uma coisa só, todo mundo tendo o mesmo entendimento, aceitando as mesmas coisas. E assim, tem muito pano para manga, né? Eu pensei aqui sobre a questão de vibração, né? A gente falou de vibração e tal, assim, né? Estou aqui, né? Na minha imaginação, assim, a vibração é porque a gente pensa em forma muito pelo que a gente enxerga, né? Pelo que a gente entende de forma, como ele fala. E as formas a gente tem aquilo que a gente aprendeu aqui e que a gente vê. Mas a vibração, né, das pessoas, talvez né, como que essa questão de vibração, uma pessoa que vibra, né, que tem uma energia, aí volta a questão da energia, né, que você se sente bem, né,
aquela vibração é uma forma, né? Aquela vibração deve ser uma forma da qual a gente não tem essa não raciocina, né? Não racionaliza, né, a forma, mas é a energia dela. E aí eu me lembrei de um livro que eu li, que é engraçado, eu li, me deram o livro quando eu estava para me casar. E aí depois eu li o livro, achei lindo e tudo, emprestei, perdi o livro e perdi o nome do livro também na cabeça. Mas eu lembro da história. A história não é história, é falando dos seres humanos e essa questão da vibração. E falando dos casamentos, que os casamentos poderiam começar uma vibração mais baixa e ir para a vibração mais alta. A vibração mais baixa de um casamento seria o casamento por interesse financeiro, mas que no decorrer da existência do casal, eles podiam sair dessa vibração, né, mais densa para a vibração mais espiritual. E aí vira e fala que o casal, o casal que consegue juntos essa união mesmo, eles vibram uma energia tão forte, que é capaz de afetar toda uma sociedade próxima, assim, um local muito próximo. Então, aí eu me lembro dessa questão me lembrei essa questão de vibrar. E aí Jesus e tudo, né? A vibração dele deve ser realmente. Aí a gente já, né? Tão forte que realmente a gente ainda tá. Igual quando se a gente parar para pensar, ao contrário, né? Quando a gente encontra pessoas ainda muito no estado vibracional muito difícil. Às vezes a gente não consegue nem ficar perto, não é verdade? Assim, dá um mal-estar na gente, a gente não consegue ficar perto. Eu acho que o contrário também, quando a vibração é muito elevada, muito forte, a gente ainda não consegue, porque deve ser, né? Então, assim, eu acho que a vibração, talvez, né, das pessoas, a vibração dos seres e essa vibração do todo também, porque aí a gente pensa na minha vibração, mas a vibração do nosso grupo, a vibração do planeta Terra, né, ou da nossa sociedade, e assim vai. E como que o coletivo vibra, né? Com certeza. Você quer falar alguma coisa, Tchê? Sim, vamos lá. Ele fala aqui, pegando tudo isso que a Diva está falando, vibração. Existe uma palavra-chave que ele está falando aqui. Os sentimentos lembram as formas. Isso que o Silvio gosta muito de bater nessa tecla, o amor. O amor é o sentimento nobre, então ele leva uma vibração nobre. A mais alta vibração, a mais alta, é o sentimento do amor que a gente ainda está tateando. E outra coisa que ele fala aqui, ó, e eles passam a viver naquele reino, por vezes com as necessidades que convém àquela classe que está naquele sentimento, e aquele sentimento leva uma vibração. Outra coisa que eu queria falar, que já está falando de formas, isso e aquilo. Uma vez eu estive no centro que eu frequento, eu nem comentei lá com o pessoal para não ficar escandalizado, porque mesmo assim no lugar que eu frequento tem essas coisas, essas paranoias, né? Então o que aconteceu? Eu tive uma visão de uma íris dos olhos, né? Prateada e cinza, assim, sabe? Cinza na tonalidade. Era um prateado que às vezes podia até ficar um azul celeste, sei lá o quê. Azul com prata, não dá para explicar porque é complicado. Você explicar um azul que emite prata. É complicado. Então, aparecer esses olhos, aí me chocou, né? Porque cinza. E aí sabe o que ele se apresentou? Como um meimei. Olha só, aí eu não falei nada, que eu falei assim, meimei porque já está condicionado na nossa mente, ver meimei daquela forma que ela estava aqui na Terra. Mas no plano espiritual ela já tem uma outra forma, cara. Eu também não posso falar assim, nossa, era meimei, porque eu vi essa íris, né, esses olhos, e dessa tonalidade. Não é uma tonalidade que existe na Terra, sabe? E ela deve estar vibrando em outros planos da vida e vem aqui para dar um suporte, alguma coisa assim. É só isso que eu queria falar.
Isso aí também entra muito também a nossa ideação das coisas, né? Que, como ele diz aqui, que quem consegue pensar, com o pensamento a gente forma as coisas, né? Se você em algum momento lá na tua memóriazinha buscou o Meimei, você acaba criando a imagem da Meimei, né? Isso acontece, né? Da gente criar as imagens que estão vivas na nossa memória também, mesmo que não seja, vamos dizer assim, entre aspas, a realidade, né? A gente constrói aquela imagem porque dá conforto para a gente, como isso acontece em várias situações. Só para esclarecer, Silvio, o que é Meimei? Meimei é um espírito. É o nome de um espírito. Ah, tá. Meimei, né? Meimei. Agora, só para falar aqui, porque apareceu. O que aconteceu? Apareceu a imagem e depois se identificou, entendeu? Porque isso acontece, eu já até uma vez comentei com o Silvio uma imagem que apareceu para mim horrível. Quando às vezes eu tenho pesadelos, eles se manifestam esse pesadelo, porque o pesadelo pode ser do meu subconsciente, alguma coisa assim, então eles mostram. É uma coisa. E o que eu falo? Antigamente, eu desejava mal a ele, sabe? Pô, você me fez isso, me passou por isso. Hoje em dia, eu oro para ele, sabe? Eu mentalizo aquele espírito todo defeituoso e oro para ele despertar para a vida, para despertar para o amor. É isso só que eu queria falar. Já deu a hora. Legal.